Querido irmão, querida irmã, para este sábado da 14ª semana do tempo comum, nesse dia 15 de julho, dia de São Boaventura, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 10, do versículo 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Jesus previne os apóstolos e os cristãos em geral sobre como se comportar diante das perseguições. Não é o caso de ficarem espantados com as reações dos adversários do reino. Basta inteirar-se de como tratar o Mestre. Os que praticam a injustiça usarão todos os meios no intuito de frear ou eliminar os cristãos. Mas a prática da justiça põe a descoberto as fraudes e disfarces, mostrando a fraqueza e maldade dos que oprimem o povo. Isso os deixará ainda mais agressivos. Qual a saída? Confiar no Pai. Ele cuida dos passarinhos, cuidará muito mais dos fiéis seguidores de seu filho. Os inimigos são capazes de matar o corpo, mas não têm poder para matar a consciência e a intenção dos que querem permanecer fiéis a Cristo até o fim. Estes contarão com a incontestável defesa do Pai. Querido irmão, querida irmã, Jesus é muito insistente, deseja que ninguém deixe de anunciar o reino por causa do medo. Além disso, promete presença contínua em todas as situações. Como não se encantar com o amor minucioso de um Deus que cuida até da quantidade de cabelos que caem da cabeça? A evangelização não fracassa quando há sintonia e profunda fé. A leitura da realidade é muito importante e necessária para que a evangelização seja eficaz. Mas a pessoa do evangelizador está no centro das ocupações de Jesus. Somente uma profunda fé e um determinado cultivo diário da palavra de Deus podem permitir o vigor missionário. A oração é fundamental para que a missão produza muitos e bons frutos. Anunciar com o amor de Jesus. Querido irmão, querido irmão, a proposta do dia, testemunhar o amor de Jesus com convicção e disposição. E encerrando este momento,
Rezemos juntos. Ó Jesus, nosso Mestre, é possível que, diante de aspectos negativos da missão cristã, teus discípulos tenham ficado assustados. Então, os encorajas, afirmando-lhes que nada ficará sem o olhar providente do Pai Celeste. Dá-nos perseverar no teu seguimento, Senhor, e recomenda-nos ao Pai. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia desse sábado, da 14ª semana do tempo comum, nesse dia 15 de julho, dia de São Boaventura, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos Gênesis 49, do versículo 29 a 32, o capítulo 50, do versículo 15 a 26, e o Salmo responsorial, Salmo 104, de 1 a 7, e o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 24 a 33. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Gênesis e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu. E foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isto, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhais medo. Sou eu, porventura, Deus. Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e os filhos de Manquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer, Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito: Quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco. José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a liturgia deste sábado fala de perdão e de misericórdia. Fala de um Deus que é Pai, que ama e cuida de nós. Um Deus que quer que façamos o mesmo que seu Filho Jesus fez por nós. Que tenhamos para com os nossos semelhantes, nossos irmãos, atitudes de amor e misericórdia.
Vemos José tendo esse tipo de atitudes para com seus irmãos na primeira leitura de hoje. Na continuidade da história de José, o texto de hoje relata o desejo de seu pai, Jacó, no final de sua vida, de ser sepultado junto aos seus antepassados. A memória de Jacó se perpetua na vida de seus filhos, principalmente na vida de José, que segue seus passos. José revela ter um coração de pai e suas ações são de misericórdia para com seus irmãos, os mesmos que um dia lhe fizeram tanto mal. Os irmãos mostram não conhecer o coração misericordioso de José e temem que ele, após a morte do pai, se vingue do que eles fizeram. José, no entanto, é um homem generoso, cheio de compaixão, pronto a perdoar os pecados que foram cometidos contra ele. Por isso, acolhe os irmãos e cuida de cada um e das suas famílias até a morte. Ao morrer, pede que continuem nos caminhos dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e se mantenham fiéis à promessa de Deus. Um Deus capaz de amar incondicionalmente, bastando apenas seguir seus ensinamentos e imitar as ações de seu filho Jesus, como encontramos no evangelho de hoje, no qual Jesus pede que seus discípulos sigam o exemplo do mestre. Imitar a Cristo não é representar um papel, mas se converter, tornar-se como o mestre, isto é, não querer ser melhor que ele, mas fazer o que ele fez. E o que foi que ele fez? Dentre tudo que já vimos e o que veremos, encontramos a coragem de Jesus. Ele não teve medo de ser o que era. Ele enfrentou com força e coragem os que queriam impedir o projeto de Deus. Por essa razão, ele nos pede: não tenhais medo. Não tenham medo daqueles que usam artifícios e estratégias para intimidar, ameaçar, porque Deus está com todos aqueles que nele confiam. Jesus não temia dizer isso abertamente. O que dizia na escuridão, dizia também sob a luz do dia. E pedia que os seus discípulos transmitissem o que ele ensinava, que multiplicassem, tornassem público o que ouviam dele em particular. O discípulo verdadeiro não deve ter medo daqueles que ameaçam matar o corpo, mas devem temer a perda da vida eterna. Quem pensa preservar sua vida fugindo da luta, se acovardando na missão, está, na verdade, perdendo-a, pois preservar a vida desta maneira significa perdê-la, diz Jesus. Já os que gastam sua vida para que outros tenham vida, esses sim preservam a vida diante de Deus, como fez José na primeira leitura e como fazem todos aqueles que abraçam a causa de Jesus e por ela gastam o seu corpo mortal. Devemos, portanto, querido irmão e irmã, confiar mais em Deus. É Ele que nos encoraja e nos fortalece na missão. Tudo que fizermos deve ser feito de acordo com a vontade de Deus, porque Ele nos ama e nos conhece muito mais do que imaginamos. Somos para Deus pessoas valorosas, e quando descobrimos isso, nossa vida e nosso comportamento em relação a Ele e ao nosso próximo muda radicalmente. Por isso, não podemos negá-lo diante dos outros, pois se fizermos isso, Jesus também nos negará diante do Pai. Rezemos para que nossas ações sejam sempre de perdão, amor e compaixão, testemunhando Jesus Cristo com palavras e atos, pois só assim estaremos sempre no caminho que Jesus indicou para seus discípulos, ou seja, no caminho que leva ao Pai. E encerrando este momento, rezemos juntos. Pai, que eu tenha sempre diante de mim o testemunho de teu Filho, cuja fidelidade foi levada ao extremo, como exemplo para os apóstolos do reino. Amém.